Fala pessoal, belezinha? Começando mais um episódio do Pod Constrói, junto aqui com o meu companheiro de sempre, Robert, tudo bem? Fala, Érico, beleza, cara? Tudo certinho, graças a Deus, meu. Hoje a gente trouxe um convidado que foi indicação também, Da Júlia. tá contribuindo ali com a publicação, né, do doutorado dela. Estou investindo, né? Estão investindo lá nas nanotecnologias, tá no mercado há muitos anos, e eu acho que a gente trouxe uma pessoa que está na interface, né? Nosso mercado de impermeabilização, construção civil, mas está muito na indústria também. Sim. Né? E que a gente vai acabar pedindo alguns contatos aí dentro da indústria também, vamos ver se vai dar certo. Beleza? E também, né, Érico, lembrando que vai ter a Fenazan, né? Verdade. A gente... Começa hoje, né? Quando sai o programa, né? A gente tá gravando na segunda, né? Que é o que a gente normalmente faz. O episódio sai na terça-feira, dia 21. E a gente vai ter um episódio diferenciado na outra semana, né? Que a gente vai ser a participação lá na Fenazan. Em campo, né? Em campo, visitando aí os stands, algumas indústrias, algum cliente final ali do meio também, eu acho que seria interessante, né? E apresentando o que é a Fenazan para vocês, porque é uma feira específica aí para o mercado do saneamento, né? Tá ligado? É um nicho aí do braço aí da construção civil, né? Na parte de infra. Então, eu acho que é um conteúdo bacana aí para mostrar para o pessoal, né? Hoje a gente está com Giuseppe Santanché, é isso? Santanché. Os nomes italianos que eu tenho que melhorar, né, meu? Tá chegando minha cidadania, não tô falando certo o negócio, pô. Primeira coisa, tu antes de perguntar, você fala. Ô Giuseppe, obrigado aí pela presença, CEO da Purcon Química, né? Uma empresa focada, vamos por assim, exclusivamente para PU, né, resinas de PU, e aí nos seus diferentes nichos de formulação, diferentes tipos de mercado. Obrigado aí pela presença, obrigado mesmo aí por trazer um pouco do seu conhecimento aqui pra gente. Legal. Obrigado vocês pelo convite, né? É sempre um prazer estar divulgando as soluções da Purcon. A Purcon é uma empresa focada em poliuretano. O poliuretano é da família dos plásticos, né? Mas ele é um termofixo. Uhum. A beleza do poliuretano é que ele precisa ser formulado. Ele não sai da planta como sai o PS, polietileno, polipropileno. Você pega, extrude, injeta. O poliuretano precisa ser formulado. E eu sou um especialista e um entusiasta do poliuretano. Trabalho há mais de 40 anos com esse fantástico polímero. E a Purcon, que foi fundada por mim e por mais 2 sócios, o Gerson e o Moa, há 23 anos, a gente busca entregar para o mercado brasileiro, latino-americano e agora global, porque a gente começa a exportar para países que a gente não imaginava, Estados Unidos, Europa, soluções sustentáveis e inovadoras, né? O poliuretano ele tá na vida das pessoas, as pessoas não imaginam o quanto ele participa. Às vezes passa desapercebido, né? Passa desapercebido. O colchão é o mais conhecido, o banco do carro é outro, mas certamente a Purcon está focada em mais de 3.000 formulações, são mais de 600 clientes, e a gente tem uma jornada que a gente vai contar um pouco dela, passando por todos os mercados onde está o poliuretano. O poliuretano está presente na indústria da construção civil, que é de vocês, impermeabilização, tá na automotiva, na refrigeração doméstica, comercial, na área de conforto, solados, mineração, a construção civil, eu já falei, a infraestrutura. Então, é um polímero fantástico que tem soluções únicas, como o isolamento térmico. A gente estava conversando um pouco aqui antes. É o melhor isolante térmico que existe. Né? Hoje, dia 20 de outubro de 2025, né? Não existe nenhum isolante térmico superior ao poliuretano. Legal. Então, é uma das grandes vantagens dele. Né? Legal. E, Giuseppe, então conta sua história pra gente. Você veio da Itália, começou contando um pouquinho, Eu vim da Itália, quer dizer, me trouxeram, né? Eu nasci na Itália. Não tive muita escolha, né, Giuseppe? Aos 3 anos de idade, meu pai era italiano, minha mãe brasileira. Se conheceram lá e se casaram aqui no Brasil, mas moraram na Itália. Meus pais moraram na Itália há 7 anos. Meu pai começou com poliuretano,
A carreira dele, ele foi engenheiro químico e começou a empreender na Itália, muito jovem na época, e me trouxe para o Brasil nos anos 70, exatamente 1970, quando eu tinha 3 anos e veio empreender no Brasil. Então eu digo que meu pai, para mim, é uma lição de vida, porque eu aprendi poliuretano com ele, e o que não fazer em gestão, porque ele era um empreendedor serial, mas ele não teve muito sucesso nos empreendimentos, enfim. Mas certamente eu aprendi muito com ele, trabalhei, ou seja, são 40 anos praticamente trabalhando com poliuretano. Só para dar uma ajuda pro seu pai, épocas difíceis, ele veio passar no Brasil também. Em 1970, ele fez a primeira geladeira de poliuretano da América Latina. Foi a Metal Frio, na América Latina inteira. Ele montou uma empresa, chamava Ascoli, e eu, aos 18 anos, eu começo a trabalhar com ele e conhecer um pouco desse polímero fantástico, né? Na época, começaram-se as migrações do polímero para a refrigeração doméstica, né? Quem é abaixo de 70, nós não. Lembra da lã de vidro, né? Da cortiça para isolamento térmico. Aí vem o poliuretano nessa época. O colchão também começa nos anos 80, 70, 80. A espuma de colchão passa a ser feita com espuma de poliuretano. E aí eu começo a aprender e me interessar muito. A minha formação é administração de empresas. Quando eu escolhi administração, porque eu queria trabalhar com negócio. Eu não queria... A química era uma coisa que meu pai fazia, né? Os técnicos fariam. Mas eu acabei desenvolvendo a parte técnica comercial, um desafio que é o da Purcon hoje, foi o nosso de vida, de aumentar o consumo per capita do poliuretano. Né? O Brasil tem um consumo muito baixo, né? A gente está falando aqui e vai falar um pouco mais sobre o poliuretano na construção residencial, na industrial, na impermeabilização. Por que isso se usa tão pouco em relação ao resto do mundo? A gente rodou todos os continentes, eu e meu sócio, já exportamos para quase todos eles, exportamos para 23 países, e hoje a gente se tornou especialista em ver o que funciona bem lá fora, por que funciona bem e como a gente traz para o Brasil. Legal. O Brasil tem uma realidade desafiadora, mas também ela é motivadora, né? Que a gente pode olhar pelos dois lados. O Oceano Azul, porque você tem ali onde crescer ainda, né? Exatamente. Não tem porque ninguém trouxe, ou ninguém trouxe porque o mercado não quer. Então, a gente se especializou em acessar esse mercado, acessar conhecimento. Investimos 5% do nosso faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Legal. Como é o caso da Julie, por exemplo, em nanotecnologia. Ela está fazendo esse trabalho para impermeabilização de PU. E a minha vida foi praticamente essa. Eu trabalhei numa empresa só uma vez, porque eu trabalhei com o meu pai, ele desativou a empresa, dei consultoria para um grupo por 6 meses, praticamente 6 anos, desculpa. E depois montei a Purcon. Essa empresa, os dois sócios se desentenderam e a gente começou montou a Purcon para começar a desenvolver soluções sob medida. Né? Legal. E aí tem uma trajetória do protocolo de Montreal, a gente participou de todos os phase-outs, né? Muita gente fala do poliuretano, não é aquele que ataca a camada de ozônio, não é aquele que não é reciclável. Então, a nossa proposta de valor para aumentar o consumo per capita é que ele seja sustentável, que ele seja reciclável no sentido de ciclo de vida fechado, que a reciclabilidade ou um poliuretano circular é o que a gente tem desenvolvido soluções ao longo desses anos. Então, eu me especializei, na verdade, na área técnica comercial, muito mais em processos, porque, diferente dos outros polímeros, os processos do poliuretano são os mais variados. A gente pode fazer um isolamento térmico, por exemplo, nós podemos fazer em blocos e laminar. Pode fazer em placas contínuas, podemos fazer injetados, que é o pour in place, aplicados por spray, em processo contínuo, né? Então, o mesmo polímero pode ser aplicado ou desenvolvido em vários processos. A beleza da tecnologia, do sob medida, que a Purcon diz que são soluções moldadas à sua empresa, ao seu negócio, é modelar
o investimento ou o processo à necessidade do cliente ou do mercado. Perfeito, perfeito. Hoje quando a gente fala na construção civil, a gente pensa no poliuretano só com um material flexível, né, um material de selante, mas na verdade ele está muito mais abrangente que isso. Muitos ainda não sabem, mas o poliuretano ele pode ser estrutural também, como um epóxi, né? Ele tem uma certa resistência à umidade, então são algumas características que você consegue ir moldando ele, né? Com certeza. O poliuretano, a principal característica dele é ter uma estrutura celular. Uhum. Mas ele parte de uma reação química, que é o polióisocanato, que pode não expandir. Não expandindo, ele não tem uma estrutura celular e ele pode conferir propriedades de uma bola de boliche até um colchão, ou até um calço de embalagem super leve. O que muda de um para o outro? É a estrutura celular e as propriedades físicas. Por isso que ele tem que ser formulado. Perfeito. Então, como você falou, ele pode ser estrutural, ele pode ser... Hoje existem chassis de automóvel, ou peças como o putrudado, né? O vergalhão putrudado da construção civil, é uma resina de poliuretano que pode aceitar até 80% de fibra. 80% de fibra. É um compósito de uma resina não celular, ou que ele se compara a um epóxi ou um éster vinílico como propriedade, mas ele confere algumas propriedades como flexão, por exemplo. E o isolamento térmico, aí sim, ele tem que expandir, tem que ter uma estrutura celular que dê um bom isolamento térmico, e esse isolamento não vem do polímero somente, ele vem da estrutura da célula e do agente de expansão que está ali dentro. Então, dependendo de um hipercongelador para sêmen de boi, que tem que ficar abaixo de 600, 700 graus, poliuretano para isolamento térmico. Né? Uma casa, uma telha isotérmica, poliuretano. Então, as pessoas tendem a achar que ele ou é só rígido ou é só flexível, né? Mas ele pode ser ou rígido ou flexível, depende da formulação, depende da propriedade física final, por isso que ele é desenhado para uma aplicação final específica. Legal. Quer falar? Não, eu ia falar para ele falar um pouco mais da Prodcon, né? Qual os nichos que você fabrica? A Purcon é uma casa de sistema, né? Como eu falei, nós somos da indústria química. Tudo que a gente está falando aqui são aplicações. O poliuretano que vocês conhecem, que o pessoal conhece, é o produto transformado em espuma de poliuretano. A Purcon ela vem antes, ela é uma casa de sistema, como a gente chama, é um formulador das matérias-primas para fazer o poliuretano. Então, dependendo da propriedade, a gente tem 3.000 fórmulas, para vocês terem uma ideia. São mais de 250 SKUs de matéria-prima. Certamente é o maior portfólio da América Latina. E aí a gente desenha as formulações para todos os mercados. Então, a gente pega isolamento térmico. Em 2018, como eu contei antes, a gente começou o PIR, de baixa densidade para painel contínuo. A gente desenvolveu uma formulação de PIR, de poliisocianurato, para painéis, e começa a fazer um poliuretano, que é o PIR, poliisocianurato, com alta reação a fogo, para processos contínuos. Então, a Purcon ela desenha a formulação para um cliente transformador, que é o fabricante de painel e telha. Em 2018, um dos primeiros do Brasil, da América Latina e do mundo, né? Porque o PIR em baixa densidade, em painel metálico, começou no Brasil. Ah, legal. Com a Danica. E a Purcon faz isso. Nós fazemos isso há 23 anos. Então, a gente olha a construção civil, a indústria automotiva, os tapetes de caminhão, por exemplo, 90% dos tapetes caminhões, o isolamento acústico das cabines são feitas pela Paranoá, que é um grande cliente nosso. A Randon, que é um grande parceiro também, que é um dos maiores fabricantes de implementos rodoviários. Hoje tem as carrocerias frigoríficas que usam poliuretano ecológico. Então, a Purcon ela desenha para cada processo, dando inovação e sustentabilidade. A nossa visão hoje é ter uma solução de baixo carbono, e não adianta a gente baixar o carbono na entrada se enterrar o produto na saída. Sim. Então, a gente trabalha não só com produtos de conteúdo renovável, de alto conteúdo renovável, como reciclagem química dos produtos. Então, a Purcon é um exemplo, né, uma referência em inovação e sustentabilidade, entregando soluções de poliuretano sob medida. Então, a gente atende todos os mercados, construção civil, conforto,
solado de sapato, indústria calçadista, acolchoeira, toda essa indústria, isolamento acústico, mineração, óleo e gás, defesa, todos são formulações e aplicações, e a gente tem um centro de pesquisa aqui em Barueri, onde nós temos os equipamentos, né, as máquinas, e fazemos os pré-testes. Eu quero parar de fazer podcast, eu quero desenvolver um produto novo que eu vi lá na Europa. Antes de você gastar o primeiro real, você vai conhecer o nosso centro de pesquisa, a gente vai fazer uma análise de viabilidade econômica, técnico-econômica, quanto vai custar, que equipamento você vai usar, que molde você vai usar. Testamos no nosso centro de pesquisa, prototipamos para vocês, você faz um ensaio mecânico, e aí esse produto vai para o mercado. Legal. Então, assim, a gente ajuda a indústria a crescer e desenvolver. Legal. A Purcon hoje fabrica algum produto próprio para revenda de mercado final? Tipo eu como aplicador, tem produto que vocês vendem para a gente ou não? É só para a indústria? B2C, para prateleira, para o aplicador final, não. Mas os aplicadores, hoje, os nossos clientes aplicadores da poliureia, por exemplo, do poliuretano, eles atendem o cliente final, né? A gente participa da especificação, né? Que nem a indústria da construção civil, ela tem as normas de desempenho, como você estava falando da manta, ela tem uma norma, a gente tem que atender essa norma e dar toda a orientação para o transformador aplicador utilizar esse produto no usuário final. Agora, se eu quero comprar um produto no final, os únicos produtos que chegam para o consumidor são as latinhas, os monocomponentes, que a gente chama de OCF, para batente. Aí nós temos clientes que compram, envasam e vendem para o cliente final. Mas a Purcon, diretamente, é uma empresa B2B. Ela está ligada à indústria transformadora ou à indústria aplicadora. Não está no varejo. No cliente final, ele ainda não enxerga a Purcon como uma indústria até o final da cadeia. Legal. Ô Giuseppe, eu sempre ouvi falar que a gente tem 4 a 5 fornecedores de matéria-prima aí de poliuretano no mundo, né? Por ser um processo muito específico e tudo mais. Hoje, da onde vem a sua maioria de matéria-prima? Normalmente é China? Ou isso é variável? Não, normal. A gente tem 23 anos, a gente tem uma relação... Eu digo assim, eu gosto de tratar o meu fornecedor como eu gostaria que o meu cliente me tratasse. Né? Eu acho que os maiores fabricantes do mundo hoje, eles começaram na Alemanha, a BASF e a Bayer, que hoje se chama Covestro, só que essas empresas fabricam na China também. Né? E existe uma grande multinacional chinesa que está no mercado de poliuretano. Então, a indústria petroquímica, falar dos últimos anos, ela mudou para a Ásia em função do aumento de crescimento, do consumo deles e da exportação. Ou seja, eles se tornaram mais competitivos. E você falou muito bem, o isocianato, por exemplo, é um investimento de 2 bilhões de dólares. Para fazer um isocianato, eu falei antes, né, poliisocianato, para fazer poliuretano, o isocianato são 2 bilhões de dólares. São 17 fábricas para chegar na produção de um isocianato, seja ele TDI ou MDI. Então, os volumes e a capacidade de investimento migrou para a Ásia. Infelizmente, no Brasil, nós tínhamos 2 plantas e as 2 fecharam. A gente chegou a produzir aqui. A gente produzia MDI em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Lamentavelmente foi fechada. E o que é para isolamento térmico, para a indústria automotiva, usa o MDI. E o TDI, que é para a indústria de tintas, indústria de colchão, era fabricado na Bahia. E essa planta também fechou. Por que fechou? O volume de produção dessas plantas era muito pequeno e o recurso nacional era muito caro e ele não conseguia competir com o resto do mundo. Então, eles fecharam a planta e passaram a importar. Da onde a Purcon importa? A gente importa da China, da Ásia, da China e Coreia, da Europa e dos Estados Unidos. A gente tem uma parceria estratégica, porque a gente importa a rigor commodities, né? E formula tecnologia. Para aumentar o consumo per capita, qual que é a nossa visão estratégica de colaborar? Então, a gente colabora com alguns players da Europa, mesmo eles não sendo os mais competitivos,
mas a gente acessa soluções para mercados que elas se tornam competitivas. Você cria uma margem média, Você vamos cria por uma assim. margem média, né? Ela é barata? Não, ela é mais competitiva. Do quê? Do que trazer um produto importado, de você trazer um produto acabado pela logística, pela tecnologia, mas basicamente a gente importa da Ásia, Europa e Estados Unidos. É um mix, né? E do Brasil nós temos um fabricante local que parte dos polióis são fabricados no Brasil e os nossos polióis de fonte renovável, esses sim são todos brasileiros. Então a gente parte da cadeia do óleo usado, óleo de cozinha usado, e transforma ele num poliol, a gente fabrica esse poliol e usa nas nossas formulações. Então a gente tem formulações que chegam até 60%, 70%, até 80% de poliol que deveria ser importado e ele é usado a partir de óleo de cozinha usado. Por que óleo de cozinha usado, né? Porque a gente já aprendeu que na análise do ciclo de vida, os produtos naturais, os óleos naturais, eles podem competir com a cadeia alimentícia. Tá. Isso não é legal. E a pegada de carbono de um óleo de soja, por exemplo, depende de onde ele foi plantado. Depende de que defensivo agrícola ele usou, a pegada de carbono não é tão baixa quanto se espera, comparado a um petroquímico. E o óleo de cozinha usado, como ele já foi plantado e já foi usado na cozinha, ele tem uma baixa pegada de carbono. Ele é muito melhor e não compete com a cadeia de alimento. Legal. Então eu vou... Eu muita acho... informação, né? Não, eu queria... Deixa eu organizar esse negócio. Eu queria só tirar uma dúvida, assim, sabe? Que eu acho que é de mercado. Porque hoje tá muito em moda o pessoal falando, eu tenho um poliuretano base mamona. Não sei se vocês já ouviram falar. Você já chegou a ouvir falar? A própria... Acho que a Júlia falou disso, né? Ela chegou a tocar no assunto também. Sobre a mamona. E assim, aí você vê um outro player que fala assim, não, o meu poliuretano é poliuretano mesmo. Assim, o que manda é o óleo que você usa para desenvolver o poliuretano ou não? Isso daí é mito. Ser um poliuretano ou um poliuretano base mamona? Não, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta porque eu falei de fonte renovável. Para fazer poliuretano, precisa de um poliol em isocianato. Né? Tá. Então, são dois componentes. O óleo de mamona é o único óleo natural, vegetal, que nasce polímero. A mamona espremida, tornada em óleo, ele tem OH, tem hidroxila. Ele reage com o isocianato. Ele já é um poliol. Perfeito. O desafio da tecnologia, e ele é usado em várias indústrias de polímero. A indústria do polímero usa a mamona como um polímero, o óleo de mamona. Ele forma poliuretano? Forma, se ele é um poliol. Agora, o desafio da tecnologia é qual é a participação que tem ele na formulação e qual é a propriedade física que você entrega. Então, uma coisa é dizer que é bio, outra coisa é dizer que ele passa em todas as normas de desempenho. Perfeito. E os outros óleos? Os outros óleos não têm hidroxila. Entendi. Eles precisam passar por um processo químico para transformar ele em poliol. Fazer um poliol a partir de soja ou de óleo de cozinha usado, que você não sabe o que tem na cozinha, se foi soja, se foi canola, se foi girassol, né? Se foi um restaurante, se foi um condomínio. Né? Você pegou um condomínio, pegou um óleo usado, tem tudo ali dentro. Sim. Sempre vai virar o mesmo poliol. Aí temos uma tecnologia. Para sempre termos o mesmo poliol a partir de um óleo usado, a gente traz uma rota tecnológica e desenvolve uma formulação com alto tipo. Tá. Então, o mito de o que é bio, o que é bio, é que na impermeabilização é muito fácil usar, porque a mamona é um poliol rígido. Ele é um poliol de cadeia curta. Então, é fácil fazer impermeabilização com óleo de mamona. Existem soluções com óleo de mamona aditivado que se tornam. Agora, se a gente for comparar uma impermeabilização petroquímica ou química, depende da composição e do aplicador. Perfeito. Porque existem muitos, como aconteceu na poliureia, autoformuladores aplicadores. O cara não é bom em tudo. Né? Então, a composição química e a preparação da superfície é uma somatória de soluções. Então, não adianta... Não existe um produto mágico, né? Que petroquímico é melhor do que o natural. Existe um químico com capacidade técnica para disponibilizar um produto que mecanicamente a propriedade vai atender a norma.
Quando a gente fala, como a gente está na indústria química e petroquímica, quando a Purcon fala um produto de base bio, a gente está, evidente, comparando o melhor que tem, né, da indústria de polímero com alto conteúdo renovável. Ou seja, eu estou dizendo, eu consegui fazer um polímero de alto conteúdo renovável e de alto desempenho. A gente não abre mão do desempenho. O que acontece na construção civil é que eles abrem mão eles abrem a ecologia em detrimento da técnica. Exato. É isso que é o problema. Exato. Se tem o melhor, eu conheço muitos, né? Com 40 anos, apesar de não parecer, o pessoal vai falar, pô, o cara tem 40 anos. Tá? 40 anos não parecer, mas eu já vi muitos produtos bio muito bons, como muito ruins, e muito petroquímico muito ruins, como muito bom. Eu falo que não é nem a questão do produto em si, mas da especificação. Então, aonde você vai aplicar, como você vai aplicar, eu acho que entra várias cadeias, né, nisso daí. Porque, às vezes, um produto que foi formulado, ele é mais rígido, ele tem uma alta resistência química, a gente não sabe. E, às vezes, para uma determinada utilização, ele serve. Então, eu acho que é N fatias aí desse mercado que tem que saber o negócio. Então, aí você já desenhou a especificação. Né? Aonde ele vai ser aplicado? Preparação de superfície. Como é que ele vai aderir a essa superfície? Não importa se é bio ou não. E que condição de intempérie ele vai ser? Resistência química. Ele vai ser um tanque de contenção? Ele vai ser um duto? A gente fez uma impermeabilização, por exemplo, gigante lá na Codevasp no Vale de São Francisco. Transposição. Com poliureia. Né? Então, onde ele vai? No cimento, vai passar água. O que ele quer? Ele não quer que vaze, que impermeabilize. Né? Então, o que a gente precisa entender é exatamente o que você falou. Qual que é a especificação? Que é um polímero, no final, é um produto químico que se torna um polímero chamado poliuretano. Né? Quando a gente compra uma manta asfáltica, é uma manta asfáltica. Poliuretano, não. Ele vem isocianato e poliol. Ele vai reagir em alta temperatura, em baixa temperatura, em alta pressão, em média pressão e ser aplicado. Mas ele precisa ter elasticidade, adesão, resistência química, resistência à intempérie. Vai resistir ao UV? Existem poliuretanos que se usa para impermeabilização que degradam com UV. Não é que degrada a cor, ele degrada com UV. Então, a formulação tem que estar preparada para que não degrade, que resista a intempéries de UV, por exemplo, não só a cor. Legal. Então, o que existe muito no mercado é isso, autoformuladores. Por isso que eu comentei, a poliureia, ela sofreu muito preconceito por causa disso. Muita gente entrou formulando uma coisa que parecia mágica, e tem que ser tratado com muita responsabilidade. Essa era uma das perguntas que a gente queria saber, né? Pergunta-chave, que vai dar corte. Vamos ver se vai dar corte essa. Mas quem queimou a poliureia no mercado? Olha, quem queimou, eu acho assim... A gente está há 40 anos. Eu conheço os casos mais bem-sucedidos de poliureia no mundo estão nos Estados Unidos. Antes da Purcon trazer a poliureia para o Brasil, em 2002... a gente começou uma parceria com os especialistas norte-americanos. Eu falei, cara, eu não tenho competência de poliureia, eu vou levar esse negócio para o Brasil e entender quais são os mercados que ela pode ser aplicada. Logo depois, esse mercado, os aplicadores de poliureia, muitos deles foram franquias de empresas norte-americanas, começaram a eleger a impermeabilização como um dos melhores negócios para a poliureia. Isso não é verdade no mercado norte-americano, mas se tornou uma realidade no Brasil. Ou seja, o Brasil, a poliureia se tornou sinônimo de poliureia. Beleza. Quem queimou a poliureia? Vou chegar lá, não estou fugindo da resposta. Eu estou dizendo, como é que chegou a poliureia nesse negócio? Onde ela se queimou? Impermeabilização. Alguém fala de poliureia tendo problema em ônibus? Em primeiro lugar, né? Quem tem 40 anos de mercado, qual industrial que nunca teve um problema? O problema é uma coisa, tratar ele com responsabilidade é um outro. Assumir ele e fazer o negócio. O desafio de inovação tecnológica, se você avançar, ser referência,
Em algum momento a gente erra. Uhum. O problema é que muitas vezes esses erros aparecem muito mais do que os acertos. Então, a poliureia em ônibus, na mineração, na indústria que a gente chama em company, né? Vagão de trem, uma série de... Naval, ela está né? até Eles hoje, usam naval, ela está até hoje. Ninguém reclamou, pô, poliureia, não quero mais esse negócio. Muito pelo contrário, a gente tem projetos, Uhum. né? Tubulação, O pessoal tá muito na moda fazer aquele revestimento em caçamba de caminhonete. o uma Badliner, a que poliureia. tem bomba nos Estados Unidos. Uhum. Agora, na impermeabilização, quando ela começou, ela vinha bem, e aí veio a Copa. Quando veio a Copa do Mundo, aí a FIFA, em algum momento, o pessoal fala, vamos fazer em poliureia. É a melhor técnica de hot spray que existe, a maior obra de impermeabilização do Brasil, até onde eu saiba, ainda é o Maracanã. Esse nosso dique, se fosse um pouquinho mais longo, poderia ganhar em extensão, em metro quadrado, mas o Maracanã ainda é. E aí, quando a gente fez o estádio do Barueri, na época era o estádio do Barueri, um aplicador usou o produto de uma empresa multinacional que deu problema. Aí ele chegou para o especificador e falou, olha, tem uma empresa aqui de Barueri que vai aplicar a poliureia aqui, eu conheço eles, eu acho que eles têm um produto para isso. O cara deu risada, né? Falei, pô, você tá de sacanagem. O produto internacional, você tá dizendo que o cara aqui em Barueri nos chamaram, na época era a OAS, que era a empresa, Uhum. e o Barueri, que está lá até hoje, para quem quiser ver, virou a especificação FIFA de poliureia. Existiram outros estados, Arena Pantanal. Nós não ganhamos o Arena Pantanal, foi um concorrente nosso que fez a Arena Pantanal. Não sei de problema na Arena Pantanal. Mineirão, fizemos o Mineirão. Mineirão, a parte de cima, a parte do solar do Mineirão, foi toda impermeabilizada com poliureia. Produto nosso, até onde nunca recebi nenhuma ligação, pode ser que agora eu receba, mas até hoje eu não recebi nenhuma reclamação. Os problemas da poliureia, porque a partir desse momento alguns aplicadores achavam que o polímero era caro e um fabricante de matéria-prima, naquela época que fabricava isocianato, não queria a responsabilidade de formular um sistema, porque quando a gente vai para uma especificação, a gente assina, eu fiz Itaipu, eu fiz Mineirão, eu tenho que assinar uma responsabilidade técnica do aplicador e minha. Sim. Ou seja, mas dentro do quê? Você tem um desenho, você tem uma especificação técnica, preparação de superfície, condição de aplicação. Você tem o controle do processo. Você tem o controle do processo. Na velocidade, no time, nós perdemos a licitação do Maracanã, que talvez é a obra que você está se referindo, porque 2 especificadores, quando a gente tentou fazer o glorioso Allianz, o espetacular Allianz, entendeu? Bom time, né? Já que você ter perdido ontem, é bom time. Entendeu? O Allianz, o presidente da construtora na época, que era a W Torre, queria poliureia. O especificador falou, não. O aplicador disse, eu pago toda essa manta que estava comprada, eu levo embora, aplico poliureia. Ele falou, não, porque dá problema aqui, 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 aqui. Nesse momento, o que aconteceu lá no Maracanã? No meio do processo de aplicação, primeiro, vocês sabem como é obra pública, né? Tem uma licitação, todo o processo tem um trâmite, só que quando começa e quando termina, os caras não iam mudar a Copa porque não ficou pronto o Maracanã. E advogando a favor do aplicador, que eu não gostaria de mencionar as empresas, mesmo porque é uma combinação de fatores que geraram o problema. Um deles foi o tempo, ou seja, a licitação levou 2 meses a mais e o cara ficou com 2 meses a menos para executar o Maracanã. No meio do processo, ele começou a formular o produto. Ele formulava o produto, ele tinha um laboratório, ele especificava e começou a dar um problema de campo. No momento que dá o problema de campo, não, isso é problema disso, é problema daquilo. Nós, algumas vezes, da Purcon, nosso time já foi consultado como perito. Ou seja,
até por concorrentes, perito no sentido, me ajuda aqui que eu não sei o que acontece, porque eu mandei um produto dentro da especificação, saiu da especificação no meu laboratório. Tem um equipamento que tem que ter uma pressão acima de 3.600 PSI e uma temperatura de trabalho estabelecida no boletim técnico a relação de trabalho. Senão não sai poliureia, não sai polímero. E, claro, preparação de superfície, primer seco ou o primer adequado. Consumo. Começou a dar o problema e existem documentos trocados. Não, toca pau, que isso aí não é nada, recorta isso e cola. Ou seja, o produto estava já com problema, porque os isocianatos da poliureia e dos híbridos, né? Porque a poliureia virou uma marca de elastômero para impermeabilização de alta performance. Mas a poliureia nada mais é do que a reação de uma poliamina com isocianato. Se você fizer a caçamba da caminhonete é um poliuretano, não é uma poliureia. Ah, mas não é uma poliureia? Não, é um poliuretano em hot spray. Entendi. Ele é aplicado dentro de uma cabine de pintura, em cima de uma chapa, jateada. Você quer coisa melhor? Vamos botar uma cabine de pintura, o Maracanã, dentro dela, entendeu? Vamos jatear o Maracanã e aplicar? Podia ser PU, né? Então, a poliureia. Então, o híbrido seria uma parte poliureia e uma parte poliuretano. O que aconteceu é que esse fabricante falou, manda bala. Ele mandou bala, naquele momento não apareceu. Logo depois começou a delaminar e dar problemas. Em geral, e a gente acompanhou alguns problemas, algumas obras, foi por preparação de superfície inadequada ou o produto está fora do tempo de uso. Porque o nosso poliuretano, por exemplo, a gente fabrica o isocianato no Brasil, produz ele. Então ele sai fresquinho, que nem pão caseiro. Então ele sai aqui, se eu dou 3 meses de garantia para ele ser estável, de Barueri até qualquer lugar do Brasil, eu tenho 3 meses de garantia. Agora imagina, eu trouxe da China e a China me dá 6 meses de garantia. 6 meses da China, meu amigo, são... Só para trazer o produto... 3 meses de navio, 3 meses de navio, mais o estoque do chinês para te entregar. Ou seja, aquele produto, ele mudou. Não estou dizendo que muda, que ele é estável. Eu vi lá há 1 ano, mas na prática é assim que funciona. O produto é muito mais robusto, feito na época. Então, o que aconteceu? O que queimou a poliureia? O grande produto e do outro lado, o marketing dos aplicadores, essa marca poliureia, ficou muito difundida como produto que resolve tudo. Ele impermeabiliza tudo, é melhor que tudo. Então, não, o pessoal fazia vídeo lá, aplicando numa mureta, e depois o pessoal vinha destruindo e associava isso com uma impermeabilização boa. Não quer dizer que é uma impermeabilização. Dá para fazer aquilo? Dá. Mas tem que ser uma melancia. Daí joga a melancia, a melancia não quebra. Entendeu? A gente tem no centro de pesquisa, a gente tem uma cabine de pintura, a gente dá treinamento para aplicador, qualificação de aplicador, mostra a especificação. Eu ainda acredito bastante na poliureia. Hoje, para dizer, do nosso volume de negócio, de elastômeros spray, a construção civil impermeabilização é o menor deles. Ainda é o menor. O que a gente chama de in-company, né, o OEM, que são os aplicadores internos, tem ou mineração, que mesmo é externo, é em ambiente controlado, né, são em equipamentos, em transporte, ela ainda tem uma participação menor, principalmente por causa do que se queimou. Existem empresas hoje que eram formuladoras e estão aplicando, né? Tomaram a decisão de aplicar para garantir o bom uso. Viu aonde eles têm a expertise, não dominam a química. Em vez de eu ficar ensinando um monte de aplicador todo mês e queimar o nosso produto, vamos nós aplicar, que é nobre também. É válido também. Né? A gente acessa, e aí sim ela ficou muito queimada. A maioria das pessoas tem essas obras na cabeça. Teve aqui o São Paulo Expo, teve um problema, tinha uma especificação lá de poliureia,
foi tirada e aí deu um problema na manta porque a espessura que estava lá era para poliureia, não era para manta. Uhum. Né? Existe o contrário também. Sim. Né? Pô, mas ali mas tá dando problema e nem é poliureia. Foi, pois é. Especificaram, né? Uma empresa francesa, a dona do empreendimento, do São Paulo Expo aqui de Imigrantes. Então, assim, existem várias oportunidades, vários desafios na poliureia, mas eu acho assim, ela está queimada para quem não conheceu o outro lado, né? Mas existem N casos, como esse vale o Vale de São Francisco lá, que foi depois disso também. Muito depois, tem 2 anos. Foi a Queiroz Galvão que executou, a Prime é um aplicador lá da Bahia, que executou e teve todo sucesso. Não tenho nenhuma reclamação. Mais de 2 anos. Eu cheguei até a comentar um pouco aqui em off, quando a gente estava falando. Eu cheguei a vender poliureia, principalmente na área de proteção química, que é um excelente material. Ele tem uma resistência química. Só que, por conta dessa fama que acabou se tomando no mercado, nem nessas áreas, às vezes, o pessoal já está querendo ouvir falar disso, né? E eu acho que é alguma coisa que tem que ir trabalhando aos poucos de novo para ir mudando essa visão do sistema, né? Se você pegar resistência química, tanque de contenção, a gente fez alguns de potabilidade, né, para impermeabilização de tanque, cimento, de água, reservatório de água. Como é que o cara vai fazer? Vai entrar um cara lá, vai laminar aquele negócio? Poliureia é uma excelente solução. Claro, a gente tem que tomar muito cuidado como ficou, aquilo estava com água, cimento, vai ter que drenar, ver como é que está a superfície, faz um teste, o primer adequado, resistência química também, a gente faz o teste de resistência química antes. Às vezes, algumas resistências a alguns materiais são incompatíveis com a dureza, porque a propriedade de resistência confere dureza ou menos dureza. Se ela é mais dura ou menos, dependendo da dureza específica, ela pode perder propriedade mecânica. Então, não é... tem resistência química para tudo? Depende da propriedade que você quer, do modo elástico que você precisa para ter uma determinada resistência química ou resistência à temperatura. Mas é exatamente o que você falou. A gente, em geral, o pessoal resiste. Putz, eu soube disso, não vou fazer. Mas hoje, a Purcon está muito confortável com isso. Tem muitos aplicadores hoje, empresas que compram o nosso material, que a gente chama de private label, né? E eles revendem, aplicam e são clientes nossos até hoje, utilizam poliureia. Perfeito. Bem legal. Deixa eu te fazer outra pergunta, pensando em poliuretano, que eu tenho uma empresa de aplicação, então a gente vê muito. A gente vê 3 tipos hoje, assim, que eu vejo mais usual, né? Tem uma marca muito específica que tem o poliuretano vegetal. Você é fã, né, Érico? Tem aqueles híbridos que eles chamam, que é o híbrido acrílico e poliuretano, que ele é monocomponente, e tem os bicomponentes, que é o padrão de mercado, né? Que é o catalisador mais o PU. Você acha que eles conseguem se equiparar hoje? Em questão de vida útil, sistemas? Não sei se você conhece desses poliuretanos, enfim. Principalmente o híbrido. O híbrido com acrílico. Você considera ele um poliuretano ou um acrílico? É um híbrido. O nome já fala que ele é um pé de cada um. O problema é ele puxa algumas características do acrílico, mas ele tá ali, o acrílico só está ali para dar competitividade para o poliuretano. A minha opinião. Se você quer um produto de alto desempenho, o poliuretano sozinho, seja ele vegetal ou petroquímico, é que vai te entregar uma impermeabilização. Mas por que existe o híbrido? Por causa de custo. Porque todo mundo quer acrílico, todo mundo, vamos comprar uma SUV. Beleza, tem Equinox e tem Porsche Cayenne. O que você quer? Você quer um SUV. Né? Você tem BYD, tem uma, aliás, que parece a Porsche. Pode falar o nome da Pode. Elas vão até gostar. Né? E ninguém vai entrar numa Porsche pedindo, eu tô aqui, vim na BYD, 7 lugares aqui, híbrida. E vai pedir desconto. Ele sabe o que vai estar embarcado, né? Ele sabe o que tem de tecnologia embarcada. Brincadeiras à parte, são polímeros diferentes, que têm propriedades diferentes. Uma coisa, não preciso de tudo isso. Não preciso de tudo isso. Aí qual é o desafio, inclusive, do trabalho que a gente está fazendo com o MacGraph, trazendo propriedades dos
compósitos, do grafeno, do óxido de grafeno na formulação, qual é? A única forma é exatamente o que a gente fez no isolamento térmico do PIR. Sabe qual é? Baixar a espessura. Porque no final você impermeabiliza metro quadrado. Sim. E um híbrido tem 1,5, 2 milímetros, 3 milímetros. Se eu entregar o mesmo desempenho, em vez de 3 milímetros, 1,5 milímetro, ou seja, é metade do preço por metro quadrado, apesar do custo ser mais alto. Né? Então, o que acontece nos híbridos, algumas tentativas de híbrido, elas vão para performance, né? Elas vão para custo, não para performance. E o que eu faço? Eu dou um totó de poliuretano ali, eu dou uma batizada, dou um cheiro de poliuretano, ou pego uma parte boa do poliuretano. Não estou dizendo que todo mundo é assim, mas em geral não tem sentido. O que tem sentido é fazer um produto de alto desempenho com maior rendimento. Aí que você fala, por contar no consumidor, aí é difícil falar com o consumidor. Com a indústria, você que é aplicador, eu consigo falar... Esse tipo de conta você consegue fazer com a indústria, né? Você tem que fazer que a indústria... Então, você que é um aplicador, a gente consegue fazer uma conta aqui por metro quadrado, você vai fechar uma obra, aí a gente vai dizer que uma passada nossa vai ter tanto e você vai conseguir reduzir a espessura, seja ele vegetal ou não. Porque o produto em si, ele tem um peso específico. Sim. Né? Ele tem um peso específico de 1.040, 1.050 quilos por litro, né? Por metro cúbico, 1,1 quilos por litro. O que acontece? A passada, que é o equipamento, te dá uma passada menor. Profissional, aplicador com equipamento adequado, você pode fazer 0,7 milímetros. Meio milímetro, ou em vez de fazer duas passadas para você ter 2 milímetros, você tem uma só e tem todo o desempenho. Nós vamos para o laboratório, eu te mostro o que tem, você vai fazer a conta, X reais o metro quadrado, vale a pena. Então, o híbrido, não sou contra o híbrido. Eu comentei na poliureia, é a mesma coisa. Uma poliamina custa o dobro de um poliuretano. E muitas vezes o híbrido existe porque você não precisa de uma poliamina. Né? Vamos usar os double decks de ônibus, certo? O ônibus, quando tem aquele sightseeing, que tem a parte aberta, é aplicado poliureia no assoalho do ônibus. Mas, tá chovendo direto, não pode vazar embaixo. Mas onde que é pintado um ônibus? Dentro de uma cabine de pintura. O controle é maior. O controle é maior, de umidade, temperatura. Precisa ser uma poliureia? Não. A resistência mecânica da poliureia eu preciso. A parte da intempérie, então, o custo-benefício, você investe mais em equipamento e tem um híbrido. Mas é que pensando em tudo isso, né, do híbrido, eu particularmente não sou muito a favor do híbrido também, pelo mesmo motivo. Você também não é, né, Érico? Não. Mas você não acha que o Brasil, e principalmente as indústrias, o que eu vejo ainda mais materiais que são para commodity, para prateleira, eu vejo eles colocando sempre a régua para baixo, nunca para cima. A gente tá tendo diversos problemas de materiais de impermeabilização. Você não acha que isso é um problema quando você fala que você tem um PU híbrido e um PU... e o PU realmente que deveria entregar o desempenho para o mercado? Porque quando a gente sofre a concorrência, por exemplo, quando o cliente me orça, eu vou orçar o PU bicomponente. Eu nunca vou falar para ele, vai no híbrido. Senão eu venderia a membrana acrílica e não o PU. Né? Você acha que isso é um problema para o mercado brasileiro? Olha, eu acho que é um problema ou um desafio. Depende do ponto de vista, né? Assim, é um problema se a gente se limitar a dizer que nosso cliente, determina até o nível de conhecimento dele, que é o que todo mundo quer. Você quer mais por menos. Todo mundo, de uma certa forma. Por isso que eu dei o exemplo da Porsche. O cara não vai lá esperando que ele vai gastar 200 mil reais numa Porsche. Né? Então, agora, considerando que... É por isso que eu falei no começo, ele é barato? Não, ele é competitivo. Então, a hora que a gente tem um trabalho de conscientização para aumentar o consumo per capita, primeiro você tem que internalizar, ou seja, tem que conquistar os técnicos, que são vocês, isso aqui é desempenho, isso aqui é ausência de problema, é performance, obra feita uma vez só, garantia de 20 anos, é isso aqui que eu estou te entregando. Mas o cara não tem o budget para isso. Beleza. Aí é o segundo desafio.
Como se torna uma oportunidade? Como a gente consegue junto aumentar o rendimento, tornar um produto, no caso híbrido, por exemplo, eu poderia tirar alguns aditivos, algumas facilidades. Não é um híbrido ainda. Os oceanatos, às vezes, que não são tão sofisticados para produtos mais simples. Porque a beleza do poliuretano é o seguinte, ele tem produtos que pode ser vendido na loja, um saquinho lá de 5 quilos, que você abre em qualquer lugar do Brasil, ele não vai cristalizar, você vai misturar de qualquer jeito, você vai misturar bem um bicomponente. E tem produtos como a poliureia, se você deixar aberto o tambor de um dia para o outro, não botar um filtro para não ter a umidade, uma sílica, para não ter umidade, ele dimeriza e é o problema que eu falei, ele muda a especificação. Esse aqui ele é mais caro do que esse, de uma certa forma, ele é mais sofisticado. Então, existe um trabalho de desenvolvimento, por isso que a gente aumenta o consumo, exatamente como o seu. Por isso que eu digo que cada cliente é um cliente. A gente pode desenvolver soluções competitivas, não necessariamente mais baratas, mas mais acessíveis, né? Que entreguem para o cliente final, que é o seu, uma obra de alta qualidade, num custo justo. Para mim, o mercado que faz esse tipo de situação, a indústria que faz esse tipo de situação, ela é mais prática e ela não quer ter o trabalho de desenvolvimento e esse estudo e essa demanda que você teria que ter com o mercado. Para ela é muito mais fácil ela colocar um polímerozinho de poliuretano no acrílico dele e usar uma estratégia comercial falando que ele tem aquilo, entendeu? Para mim é isso. Ele baixa o custo e fala que é híbrido. É isso, é híbrido. E Pode ser acabou, mágico. né? E o desafio do Brasil também, pessoal, é que a gente tem um grande e pequeno mercado. Uhum. Se a gente for falar do mercado europeu, mercado americano, até a Ásia hoje, eles têm um volume tão maior, Uhum. né, desse tipo de material, dos polímeros, que a escala e a tecnologia permite que eles sejam mais competitivos, pela escala. Uhum. Então, o cara nem cogita um híbrido, porque assim, o mercado de poliuretano tão grande, tão competitivo, tão, vamos dizer, organizado, que eles não cogitam. Você vê empresas, a Goban, a Soprema, eles importam produtos, soluções prontas de lá. Deles. Aqui é mais caro. Aqui, por causa do imposto de importação, por causa de uma série de fatores. Lá ele é competitivo. Então, eu acho que o desafio nosso da Purcon é exatamente esse. Para aumentar o consumo per capita, tem que fazer você, aplicador, entregar uma obra sem problema, de alta performance, num custo justo, competitivo. Né? Quem teve problema quem mora em cobertura e teve problema com a impermeabilização? Um monte. Um monte. Esse cara não vai querer híbrido ou cacete. Ele vai perguntar... Cara, qual o melhor? Qual que é o melhor? Né? Se a gente conseguir tratar o mau exemplo como um bom exemplo da solução, é por aí que começa a jornada da solução. Sim. Não só, remove. A gente fez no prédio que eu morava lá em Santo Amaro, foi isso. Numa reunião de condomínio, tinha que remover a manta. O cara da cobertura não era nem piscina, era cobertura mesmo. Era um duplex. Estava vazando no quadro de não sei quantos milhões lá do cara. Daí, o custo de remover manta, impermeabilizar, descer manta e subir e tal, eu falei, remove, aplica poliureia e faz o... Você vai ter o custo, aí o custo-benefício, né? Você vai ter uma vida útil maior, a gente conseguiu entregar uma solução que a conta fechou. Exato. Ô José, tem uma outra linha na construção civil e que é um negócio que eu converso muito com o Robertinho, e eu não sei se faz se é um nicho de vocês, mas aqueles selantes de poliuretano monocomponente, é uma linha de vocês? Não, eu não, a gente tem essa linha, nós não somos um especialista nessa linha, eu vendo eu produzo matéria-prima para quem faz selante. Na verdade, é um iniciador, é um pré-polímero silanizado que vai para a indústria dos selantes. Né? Então, o selante propriamente dito, que para nós é um B2C,
não digo uma commodity, mas é um produto altamente divulgado, a gente não participa desse mercado. Entendi. Por quê? Exatamente isso, né? Porque a gente entende uma empresa para entregar valor você recebe, você não paga por isso. Quando você tem 4 opções, e eu não tenho nada diferente dos 4, não é esse mercado que eu vou atuar. Entendi. E esse mercado também volta na mesma história. Cada hora mais você vai vendo selante mais barato. Não, então, era isso que eu ia comentar, porque... Nesse só tem uma alternativa, aumentar a carga. Então. Que é um problema, aumentou né? a carga, você porque perde performance. Menos polímero, menos performance, barato. Eu acho que o maior consumo desse mercado, tirando ali a indústria do automotivo, o que seja, mas eu acho que é a parte de vidros na construção civil ali, né? E aí eu sempre tenho essa curiosidade de perguntar qual o selante que o cara tá usando, a gente vai conversando e tal. E aí eu tive alguns casos do cara falar, meu, parei de usar X selante, porque eu aplicava ele e depois eu era acionado que eu voltava lá, não tinha mais o selante, só tinha um risquinho. Falei, ele continuou volatilizando, ele continua perdendo massa, volume ali. E é essas coisas que o nosso mercado ainda não consegue, não é digerir, mas ele não consegue avaliar, ele não consegue saber o que ele está comprando, sabe? E eu achei que você tinha alguma coisa nesse sentido. Mas é a mesma coisa dos outros mercados. Eu acho que todo mercado tem, né, essa competitividade, às vezes, né, se a tecnologia não é de performance, que é a produtividade, ou desenvolver desempenho, né, o que eu falei, todos os dois que eu dei o exemplo, foi ganhar performance baixando massa do polímero nobre. Não foi aumentando carga, não foi, seja do PIR, de baixa densidade, como dos elastômeros, reduzindo a espessura. Então, eu entrego mais com menos produto. Esse outro caminho, quando ele é muito competitivo, ele quer comprar aquilo que o cara paga, ele tem na cabeça que esse cliente que você reclamou, dos 1 milhão de clientes, 10 vão voltar para reclamar. Entendeu? Entendi. Então, ele joga porcaria e... Deixa fazer volume. Deixa. Então, faz assim, eu te dou 10% de lambuja. Se o cara reclamar que caiu o vidro dele, você vai lá e toma mais 2 aí, que esse lote está ruim. É diferente da indústria. Né? Na indústria já tem um outro conceito. Né? Mas eu não atuo nesse mercado, mas o conceito de performance é exatamente a mesma coisa. Não. Bom, a gente vai para as perguntinhas, né? Que tá chegando, daqui a pouco já tá dando a hora de 1 hora aí. Normalmente nós trava o programa em 1 hora, né? Para poder depois a gente tentar trazer novos conteúdos, enfim. Mas qual que você acha que é a expectativa, assim, pensando na indústria para os próximos 10 anos? Para a Purcon em si, assim, a linha de poliuretano. A poliuretano, assim, a gente vê com a fonte renovável, com os produtos de baixo carbono, a gente tem uma linha completa para todas as indústrias. A gente vê um crescimento importante na indústria da construção civil e na indústria automotiva, competindo com produtos que hoje são importados, são fabricados fora do Brasil. Componentes. A matéria-prima para fazer banco de automóvel, para fazer assento de automóvel. Na construção civil, a gente está trabalhando na construção industrializada, são os Structural Insulation Panel, os CIPs, porque a gente vê que na construção industrializada tem um mercado com a falta de mão de obra, a velocidade e qualidade, também tem espaço para o poliuretano crescer. Então, nos próximos 10 anos, eu vejo um movimento de crescimento na construção industrializada, principalmente para o poliuretano estar na residência. O poliuretano hoje não está na residência, só está em utilidade doméstica, né? Na latinha lá para batente de porta, não tem isolamento residencial de poliuretano, não tem spray de poliuretano. Mas aí a gente vê, com o CIP, a gente vê um crescimento da indústria do poliuretano. Então, nos próximos 10 anos, e na indústria automotiva, toda a cadeia que tem indicadores para reduzir carbono, como o nosso produto já até 2030, a gente já tem produtos prontos aí que baixam 60%, 70% de CO2. Legal. Né, com alto conteúdo renovável. O que vai mudando é a escala para você conseguir viabilizar ele. O cliente vai dar 10% do volume, 30% do volume, 50% do volume,
dependendo da meta de CO2. Então, eu acho que nos próximos 10 anos, os mercados mais organizados, mais sensíveis à performance e inovação são automotivo e a construção civil, com esses 2 produtos. Legal. Meu, você comentou, né? Todo mundo que inova vai acabar tendo algum problema aí. Você tem algum perrengue que você lembra, que é muito claro, assim, que você passou por ele e hoje você dá risada. Fala assim, puta, consegui resolver aquilo lá. Não, assim, que se tornou público. Não, o público não precisa ser. Não, né? assim, quando a gente começou com um agente de 4ª geração, agente de expansão de 4ª geração, o que é o agente de expansão? Quando a espuma expande, né, do painel, tudo, ele tem um gás, um agente de expansão. Ele é o responsável pelo isolamento térmico. Tá. Né? Ele na espuma ela é formada e dentro da célula... Ele fica confinado. Ele fica confinado. É esse cara que dá o isolamento térmico de uma geladeira. A gente começou em 2002. Em 2005, eu conheci uma empresa americana que chama Fon Supplies, que tinha um produto de 4ª geração. Não ataca a camada de ozônio e de baixo potencial de efeito estufa. Falar isso em 2005, os caras falaram, é marketing. Até meus sócios falaram, é marketing. Daí eu descobri que essa empresa fornecia para a Coca-Cola e a Coca-Cola tinha, naquele momento, feito o phase-out em 2006, coisa que está sendo feito no Brasil. O phase-out foi feito ano passado, desse agente de expansão de 3ª geração. Hoje o Brasil já está na 4ª geração. Mas, enfim, qual que foi o perrengue? A gente começou com essa tecnologia em 2005 e o produto ele era extremamente agressivo às bombas das máquinas. Né? Então, a gente começou com um produto ecológico e o mercado resistia, porque as bombas, os equipamentos, naquela época, eles duravam menos tempo. Né? A gente estava conhecendo o material. Então, assim, quando a gente lança esse produto, só se ouvia falar, pô, mas vai dar problema, não pode. E os Estados Unidos não vendiam para alta pressão, máquinas de alta pressão, como as nossas aqui, para a mesma indústria como a gente vendia. Tanto é que a gente patenteou com eles e começou a exportar. Então, o perrengue foi que a gente era conhecido como os caras que, você está insistindo nisso, você está dando problema, eu vou ter problema de bomba. Até que um dia a gente tentou revirar o jogo. Falei assim, cara, é o seguinte, é uma empresa nova, inovadora. Em vez de a gente ficar só se defendendo, e se a gente começar a trazer os cases a público? Trazer a Danica, trazer a Gelopar, trazer a Coldier, trazer isso, estou falando de 2010. 2010, a gente vai para uma conferência mundial das Nações Unidas e apresenta uma casa modular da Irmãos Fischer, que é nosso cliente até hoje, que é a primeira casa modular do Minha Casa Minha Vida, inclusive, feita com esse agente de expansão e passava em norma de desempenho. E a Randon foi a primeira indústria da América Latina a usar um agente de expansão de 4ª geração. Aí, 2010 virou... Quer dizer, foram 5 anos apanhando, né? Então, eu digo, justificando por que usar. E de 2010 agora até 2025, são 15 anos, além das patentes, a gente se tornou uma referência nesse produto. Os Estados Unidos, claro, eles estão no mundo inteiro agora, que a Fon Supplies é o dono da molécula, que é o Ecomate. Mas eu acho que esse foi um dos maiores perrengues. Segurar o mercado por um Segurar o mercado, tempo. só criticava, ninguém queria e se tornou num propagador da tecnologia. Legal, legal, legal. É isso? Pediu uma dica? Sempre bom. Eu acho que como a gente tá na construção civil, eu acho que podia ser alguma coisa na linha da construção civil, Eu ia né? perguntar na linha da construção civil. Então mesmo. manda bala. Bom, para quem quer aplicar poliureia, qual é a dica que você dá? Não, a poliureia é o que eu falei. A dica, primeiro, já que é engenharia, né, de ter um engenheiro envolvido, né? A primeira coisa, quando a gente fala especificador... Busque um consultor. Busque um consultor, busque um especialista. E precisa ter, no minimamente, um engenheiro que entenda de norma de desempenho, seja para o substrato, seja para a edificação, seja para a solução. Da nossa parte, como indústria, é obrigação a gente ter. Do lado de lá, que é o cliente, né? Qual que é a dica? Buscar um consultor e uma integração, exatamente. Não tem produto milagroso, dá para fazer um produto sob medida, mas tem que estar muito claro. Valor e desempenho.
Né? Então, se a gente quiser economizar no desempenho para ganhar, para ser mais barato, esse risco ele tem que ser transparente e mitigado para os dois. Eu acho que, primeiro, chamar um consultor e, segundo, mitigar o risco, né? Abrir e pegar a especificação correta para preparação de superfície. Giuseppe, você falou isso diversas vezes no programa, eu achei interessante, porque a gente já perguntou outras vezes. Não existe produto para tudo, né? Não. Cada um na sua área. Cada um na sua área. A gente falar de poliureia hoje, se você, eu quero uma poliureia. Eu falei, qual? Nós temos 35 poliureias puras, com dureza, alongamento, cor, resistência à potabilidade, resistência à água, daí tem a híbrida, tem a pura, ou seja, ela é sob medida. E todas elas têm um primer específico. Ela tem um primer específico. Ah, mas a poliureia precisa de primer? Precisa. Né? Depende da superfície, precisa. Ah, acabei de fazer a chapa, acabei de fazer. Não, então não precisa. Então, você está numa cabine de pintura, você jateou, tá sem umidade quente, não precisa. Sim. Né? Mas cada um tem um tratamento específico. Ô Giuseppe, e o Robertinho teve a oportunidade de ir até lá. Você tem alguma parceria com aplicadores hoje? Você fornece treinamento? Porque são equipamentos específicos, né? Eu não sei se o pessoal sabe, mas a poliureia é a aplicação a quente, então você tem o bicomponente, ele dosa no bico, né? E tem uma temperatura que você precisa regular, tanto do substrato quanto da pistola, certo? Eu não quero enumerar quantos aplicadores são nossos clientes, não, eu corro o risco de esquecer algum, uhum. Mas a gente dá treinamento para todos eles. Uhum. E não só, às vezes, para o cliente dos nossos clientes. Agora, por exemplo, o meu time estava em Luiz Eduardo Magalhães, não era poliureia, mas era uma espuma de poliuretano. Depois ele vai entrar com revestimento em poliureia, uhum. para uma empresa que é uma empresa de construção que quer desenvolver um time específico para aquilo. Uhum. Então, a gente dá, para vender solução, a gente primeiro tem um centro de pesquisa, a gente chama Centro de Inteligência Purcom, para capacitar o aplicador e o especificador. Legal. Então, claro que o especificador existe norma para isso, existe qualificação para isso. Né? Uhum. Agora, o aplicador, a gente orienta, temos todos os equipamentos, temos mais de um equipamento, temos mais de 8 equipamentos lá no centro de pesquisa, fazemos tech day, treinamento, existem os parceiros de equipamento, que a gente não tem uma parceria ou contrato com nenhum deles, a gente trabalha com todos do mercado, não vendemos equipamento, a gente tem uma parceria com os fabricantes, muitas vezes são dentro da fábrica nossa e muitas vezes são no cliente ou nas fábricas dos clientes. Mas isso para aumentar o consumo per capita, passa por treinamento e transferência de know-how para o aplicador. Não posso usar isso como uma tecnologia, né? Para divulgar ela, a gente precisa ter bons aplicadores e que os especificadores conheçam esses bons aplicadores pelas boas práticas, não pelos problemas, né? Legal. Boa, é isso? Fechou. Vamos ficando por aqui. Ô Giuseppe, obrigado pela presença, obrigado mesmo pela disponibilidade, obrigado aí por contar um pouco da história do poliuretano, que é muito abrangente, eu acho que vai muito mais do que essa 1 hora que a gente teve aqui, porque não chegamos nem para a parte de pintura, né, as coisas que o pessoal usa. Eu acho bacana, você tem rede social ativa, parte de Instagram é aberto, LinkedIn. O Instagram da Purcom, depois eu passo para vocês, e o LinkedIn é o meu, ou da Purcom. Também eu normalmente trabalho com o LinkedIn, estou mais ativo no LinkedIn. Fechou, legal. Pessoal, se você assistiu o vídeo até aqui, curte, compartilha, dá uma força pro canal. Deixa o likezinho, né? Deixa o like. Semana passada a gente teve uma interação muito boa, né, Robertinho? Já passamos dos 3K, né? Passamos dos 3.000 seguidores lá, só que isso não refletiu pro YouTube. Então, se você puder, clica no link lá da página do YouTube, vai lá no YouTube também, dá uma força pro canal. É isso aí. Boa? Boa. Valeu, obrigado, Giuseppe. Valeu. Pessoal. Até mais.